La Fortuna é pura vida. Pura vida. Pura vida. Eu sou a Rochelle. E eu sou o Vitor, sejam muito bem-vindos ao canal Um Destino por Vez. Como vocês bem viram no título desse vídeo, nós chegamos em La Fortuna, depois de conhecermos a capital da Costa Rica, São José, e o Parque Nacional Manuel Antônio. La Fortuna é um dos lugares mais visitados do país também, assim como esses destinos citados anteriormente, mas a gente achou que ia ser mais fácil chegar aqui, até que a gente está começando o vídeo já na cidade. Para quem viu o vídeo anterior, tá aqui em cima, para caso não tenha visto, que é do Parque Manuel Antônio, nós imaginávamos que lá no terminal a gente conseguiria ônibus para todos os lados, mas não foi bem assim. Temos que voltar para São José, mais umas 3-4 horas de ônibus com a companhia Tracopa. Tracopa, isso. A empresa Tracopa, compramos online, foi super tranquilo. E de lá a gente imaginava que teria vários ônibus para chegar em La Fortuna, mas já pesquisando a gente viu que não seria tão fácil, é uma semana com feriados, então tinha risco até de nem ter a disponibilidade de chegar até aqui. Já tinha reserva nesse hostel que a gente já vai mostrar para vocês. E qual foi a opção que nós encontramos? Aluguel de carro. Alugamos um carro, exatamente. Começou uma road trip aqui na Costa Rica, que não era o nosso intuito inicial, mas super tranquilo. Lá em Aruba a gente dirigiu, em Curaçao a gente dirigiu, e aqui na Costa Rica também foi o nosso meio de transporte. Nós alugamos pela locadora Amigo Rent a Car, levamos mais ou menos aqui umas 3h30 para chegar até aqui. Claro que tinha trânsito, como o Vitor comentou, era feriado, então bastante trânsito voltando para a cidade e a gente indo, então foi mais tranquilo, graças a Deus. Fora a chuva, né, que foi um caos. Uma chuvinha, chegamos à noite, mas mesmo assim a pista era muito boa, foi super tranquilo dirigir. Foi bem de boa, só com a CNH mesmo a gente apresentou, o pagamento foi online já também em dólares, bem tranquilo, e chegamos. Então ontem à noite a gente já parou o nosso carro aqui na frente, a gente vai mostrar para vocês, afinal, querendo ou não, ele vai nos ajudar bastante aqui nessa trajetória em La Fortuna, porque boa parte dos passeios são um pouco mais distantes da cidade, tem que contratar transfer, contratar o passeio com as agências e sairia até mais caro. Então, por fim, talvez a gente teve uma economia, vamos ver. Ou pelo menos ficou elas por elas, tá tudo certo, tá tudo bem. E a gente aproveitou até e fez uma compra no mercado lá em São José, porque aqui como uma cidade menor pagaria mais caro, então essa foi a nossa estratégia. Enfim, chegamos, isso que importa, e daqui pra frente bora conhecer um pouquinho sobre esse lugar maravilhoso. Nós estamos hospedados no hostel Postpackers, Arenal Postpackers. Nós pagamos $130 por um espaço que é bem legal. Tem piscina, tem bar aqui na área comum, tem cozinha compartilhada pra gente poder fazer nossas refeições. E o melhor foi que nós conseguimos um quarto privativo, porque como é hostel, normalmente são quartos compartilhados, mas não, o nosso é privativo, banheiro privativo. Olha que legal o bar aqui também, tem a piscina, o pessoal ali que trabalha aqui super atencioso, super gente boa. Então a gente já vai mostrar também para vocês a cozinha lá em cima, mas olha que bacana também o espaço de redes, um espaço bem completinho, bem familiar. E eles recebem bem, tá? Até o welcome drink que a gente ganhou ontem. Exatamente, até porque o drink aqui não é tão barato, é Costa Rica, meus amigos, a partir de $5, então quando ganha uma bebida a gente já fica super feliz, né? Esse aqui é o nosso quarto, por favor não reparem a bagunça, temos a nossa cama de casal, tem lugar ali para colocar as coisas, é compacto, né? Não tem muito espaço. Mas tem ar-condicionado, que é maravilhoso quando tá mais quente. Olha aí, mais uma opção. Aqui o banheiro, como a gente comentou, também privativo, mas show de bola, né? Água quente para tomar um bom banho. Vamos só mostrar a cozinha rapidinho também. E a localização é muito boa. A gente tá a 2 quadras da praça principal, tanto que ontem à noite, quando a gente chegou, acho que deu uma trégua na chuva, a galera toda tava na praça curtindo. Um clima bem gostoso. Balada, uma festa. Olha aqui, ó, essa é a cozinha também. Espaço compartilhado, você coloca o seu nome nos seus itens e coloca na geladeira. Bom, tem 2 fogões aqui para cozinhar, 2 pias, bem de boa. O hostel não tem estacionamento próprio, mas eles têm segurança 24 horas que fica ali na frente e pode parar o carro na frente. Ou seja, ele falou que garante que olha pra gente. Essa noite foi super tranquila e as próximas com certeza será também. Vamos rezar que sim. Agora que vocês já conhecem a nossa casa durante os próximos dias, a gente vai pegar nossas coisas e vamos tentar descobrir por que esse lugar é tão famoso. Tentar descobrir, porque tá chovendo bastante, não sei se hoje a gente vai conseguir visitar alguma coisa já, e boa parte das atrações principais são pagas por estarem dentro de parques nacionais. Como a gente comentou no vídeo anterior, são 26 parques nacionais aqui na Costa Rica, e aqui tem alguns deles que a gente quer visitar e mostrar tudo para vocês. Então bora lá!
Exato, a gente vai procurar alguns lugares que não precisa pagar para acessar. Tem um lugar chamado El Salto, você passa por cima de um viaduto e chega nesse lugar que tem uma corda, que você pode se pendurar e saltar nessa cachoeira que tem aqui do lado, que deve dar um medo. A gente tá vendo se a gente vai ou não, porque tá frio. Porém, tem corajosos aqui pra gente mostrar pra vocês. E lá vai o corajoso, olha aí, olha ele. Meu Deus! Rapaz! Esse cara, ele não é só corajoso, como ele caiu uma de costas, gente. Meu Deus! Pessoal, não vai rolar por dois motivos. Primeiro, eu tenho medo da corda não me aguentar, mas principalmente porque tá chovendo e eu não quero queimar largada. Quem já viu o vídeo de São José, eu tava lá me recuperando de uma gripe, não sei se é muito gelado, ele já cai, já fico ruim pros outros dias, sem muita trilha pra fazer ainda. Não vai ser dessa vez. Só por isso também, né? Não tem nada a ver com o medo da gente pular e de machucar. Eu achava que a Rochelle ia, hein? Eu iria. Não, eu iria. Tô arregando mesmo. Mas tá chegando uma galera aqui, estão criando coragem, outros só ficam observando igual a gente aqui. Faz parte. Quando a gente chegou aqui, tinha esse carro parado, um carro, e aí a gente estacionou. E olha a quantidade de carro que tem agora. Então bomba esse lugar, a gente só chegou num bom horário que não tinha tanta gente. Mas bora pro próximo. A nossa próxima parada não tem nada a ver com água fria, muito pelo contrário. A gente está procurando algumas águas quentinhas que tem por aqui, graças ao astro dessa região, que é o vulcão Arenal. O vulcão Arenal é um dos principais cartões postais, não só de La Fortuna, mas de toda a Costa Rica. É um vulcão que ficou por mais de 400 anos inativo, até na década de 60 ele entrar em erupção novamente, e a última erupção dele foi só em 2010, então acaba sendo uma erupção recente comparado a outros vulcões que a gente vê aí pela América Latina, e por consequência de ter um vulcão nessa região, tem muitas águas termais e é um super atrativo. Muita gente vem para cá justamente para ficar nessas águas termais, passar o dia, relaxar. Não é o nosso caso, porque é caríssimo, a partir de $50 por dia. Isso falando baixo, tá? Os mais conhecidos são $100 a diária, $110 a diária, e na verdade a diária nem é completa, né? A partir das 9 às 2 da tarde, das 2 às 6 da tarde. A gente deu uma pesquisada, a gente queria, mas de fato não vai rolar. Então a gente foi passando por aqui nessa região, tem vários, e é perto até da cidadezinha, dá 10 minutos de carro, essas águas termais, só que tem uma outra que eles falam que dá para entrar. São conhecidas, ela tem um outro nome, porém seu nome mais famoso é Termas de Pobre, porque você não paga para entrar. Justamente do mesmo rio em que eles ocupam a água para as termais, a gente pode ir lá e se banhar nesse rio. Graças a esse pessoal que tira para locais privados, acaba que a água não fica tão quente quanto nesses locais privados, porém dá para aproveitar da mesma forma, e a gente vai lá conhecer se realmente é quentinho assim, porque hoje tá friozinho, então a gente vai tirar essa prova. Vamos ver se vai rolar, porque é o que encaixa no nosso orçamento, né? A gente quer fazer vários passeios durante os próximos dias, que a gente quer mostrar aqui pra vocês, inclusive um deles é ver o vulcão, porque tá totalmente nublado, e é raro até você conseguir ver o vulcão de forma completa. Se até o final desse vídeo a gente não conseguir ver e mostrar ele pra vocês, a gente coloca uma foto, mas torçam pra que vai dar certo, porque hoje nem a base dele a gente conseguiu ver, nada. Estacionamos o nosso carro bem longe, porque nós não queremos pagar as flanelinhas. Passar aqui, porque não tem nem estrutura pra gente andar por aqui, ainda bem que a gente tá de bota, mas enfim, os flanelinhas. Pelo que a gente deu uma pesquisada, eles cobram em torno de $5. Aonde a gente vai não cobra nada pra entrar. A partir daqui já começa a pagar, porque as flanelinhas já ficam por essa área. Lá em cima onde a gente parou, não paga, porque é muito longe pra eles subirem, né? Agora é só descida, mas depois a gente vai ter que dar uma boa subida também. Sejam muito bem-vindos a essa entrada maravilhosa do Termas de Pobre. Paisagismo incrível, viu? Toma então. No meio da pista, você encosta onde dá e vem. Esse trechinho das termas que a gente está chegando é como se fosse um resto da Tabacón, que é uma das principais que tem aqui do ladinho. Tanto que a gente consegue ver por várias partes ali, área restrita, não ultrapassar, e a gente vai ultrapassar uma grade que está completamente aberta. Eu imagino que seja proposital também, eles sabem, tem um guarda óbvio. aqui na frente, praticamente, então eles sabem. Então eles colocam meio que tipo assim, dão o gosto do luxo da forma mais
simples possível e depois venha nos visitar. Afinal, fica bem do lado aqui o Tabacón, que é o termas principal, e olha isso. Bem cheio, a galera só relaxando, curtindo. Pelo jeito é boa a água, hein? A gente subiu o máximo que dava pra gente ficar mais em cima possível na correnteza, não ficar lá no final. E talvez tentar pegar água mais quentinha também. Não sei se vai funcionar. Óbvio que a gente não vai levar a câmera também, né? Porque por mais que ela seja resistente à água, é melhor não arriscar, porque a água é diferente. Até falam que nem pode mergulhar a cabeça por vários fatores, vários riscos que pode ter. Não dá pra ficar muito tempo na água. Todos aqueles cuidados de entrar em águas termais que todo mundo já conhece. Então é ficar deitadinho tipo um jacaré assim, só que ao contrário, barriga pra cima e sem molhar a cabeça. Só curtir o ofurôzinho ali por no máximo meia hora, que é o indicado. Então a gente vai lá curtir um pouquinho isso. Lá vai ela, a aventureira. Top? Quentinha, disse ela, hein? E agora é claro que eu vou descer também, né? Deixar aqui as coisas. A gente deixou meio que em cima assim, pra gente conseguir ir monitorando enquanto tá lá embaixo. Acho que não tem problema. Já saímos da água, o Vi tá saindo lá. Incrível, muito bonito o lugar. Porém está escurecendo. E chegou a nossa hora de nos despedirmos. Muito gostoso, super aprovado o local. Oh, vida boa! E aí, aprovada? Aprovadésimo. Dava pra ficar aí mais um tempão, se não fosse a noite que tá chegando e o dia de manhã que tem muita coisa pra conhecer. Muito bom, água quentinha. O melhor é que quando sai não fica tão frio quanto a gente imaginava que seria. Agora a gente vai caminhar mais um pouquinho por lá, porque aqui pelo jeito não vai dar. E voltar para o nosso carro. Olha que cheiro delicioso de mato. Bom demais, meus amigos, bom demais. Só essa aventura aqui já merece o like de vocês no canal. Se inscrevam também, porque tem muita coisa boa por vir e que a gente já passou. Quem ainda não maratonou o nosso canal, fica aí o grande convite, porque a gente já passou por lugares incríveis, destinos maravilhosos. ¿Tienen blog? É YouTube. YouTube. Sí. ¿Cómo salen? Um destino por vez. Em destino português, por- como um destino à la vez. Caminhadinha sofrida, Cansativa, viu? mas de boa. Chegamos aqui no nosso carro. Nem apresentamos ele para vocês. É um Toyota, qual que é a marca? Yaris, Toyota Yaris. Um carro automático. A gente orçou algumas outras, né? Lembrando que não era o nosso plano alugar, então foi meio que de última hora que a gente acabou encontrando. Mas preço bom, ficou $97 para 4 dias. Sem o seguro, que o seguro a gente acaba usando do cartão de crédito caso precise. Mas é isso. Partiu? Partiu. Bora descansar um pouquinho. Antes que anoiteça. Cada carona? Sí, vamos. Você. ¿De dónde son ustedes? Yo soy de Barcelona. Ah, ok. México. Ah, bueno. ¿Y ustedes? De Brasil? Brasil. A gente não gravou muito a volta porque nós acabamos encontrando 2 mochileiros, talvez um pouco mais raiz que nós. O Carlos, que é mexicano, e a Alba, que é de Barcelona. E aí a gente deu carona pra eles. Foi a primeira vez que a gente deu carona pra alguém. Então fica aí essa pura vidice, pura vida. E ela até esqueceu o chinelo dela no carro. Aí agora a gente tá indo em direção aqui pra ver a gente que encontra eles, mas de qualquer forma ele pegou o nosso número. Talvez nos próximos dias a gente devolva. Mas considerações que foi muito bom, melhor do que esperado. Foi muito legal. Os nossos passeios no geral hoje de passeios gratuitos, que era o que a gente queria caçar, os dois foram bem legais. Primeiro a gente não entrou ainda. Talvez um dia a iremos meta é entrar. voltar e entrar, porque agora que eu entrei na água quente, eu quero entrar na água fria, pular lá aquela com a corda e vamos nessa. Criou coragem, tava precisando dar uma batizada aqui em La Fortuna. Pois é. E agora a gente tá caminhando aqui no Centrinho, que também é outro passeio gratuito, bem próximo, nosso hostel tá ali atrás, a gente estacionou na frente novamente. Pra mim fica só uma consideração aí dessas termais de pobre, a quantidade de gente que tinha. Tinha pelo menos o quê? Uns 50 carros estacionados lá. Tinha. E aí a gente ficou só de um lado do viaduto, mas se você passar por baixo do viaduto ainda vai um bom tanto que a galera fica lá curtindo aquelas águas termais de forma gratuita. Acontece que é muito caro as outras, então acho que acaba lotando ali porque as outras têm um valor muito acima. Ou para quem tá procurando um turismo nesse estilo, né? Mas nós que chegamos para ter uma prioridade para outros passeios que nós queremos fazer e ver, nossa, que legal, tem essa opção, vamos fazer também. Se depara com esse preço, a gente desiste, né? Então, realmente, esse é um dos passeios que eu acho que de todos que a gente viu aqui, é o mais caro.
Talvez o mais legal é mais relaxante? Talvez, mas tem outros que a gente vai mostrar na sequência quais são e quanto custa cada um deles, que tem alguns que são bem legais, vocês vão conferir tudo. Bom, agora a gente vai cruzar aqui novamente os táxis vermelhos, né? Como vocês podem ver que é diferente. Agora a gente vai aqui na praça, essa é a praça principal, não é muito iluminada, a gente teve que acionar aqui o modo noturno da câmera para vocês conseguirem ver. Ali a catedral, como qualquer e boa praça da América Latina, tem também. Só não tem pombos, olha só, né? Porque toda praça... Será que é de noite? Que eles estão dormindo? Pode ser? Pode ser. Aqui ao centro tem essa fonte bem bonitinha. Agora curtir um pouco, né? Ainda bem que parou de chover, então torna ainda mais agradável o clima. Acho que tá um clima super ameno, né? Não tá nada quente e também não tá um frio que eu preciso colocar um casaco. Tanto é que a gente tá meio úmido ainda, com roupa úmida, e tá bem tranquilo. Eu só acho que a gente não vai conseguir encontrar eles porque a praça é grande, não tem muitas pessoas, eles provavelmente foram para um lado ou para outro e é isso, depois a gente entrega. Mas o chinelinho tá aqui, ó, saibam que o chinelo segue por aqui. Churrinhos, 2.000 colones, aí vem 4, basicamente 500 colones, $1 cada um deles, mas já que a gente tá na praça, tá com uma fominha, quer degustar uma coisa mais local, bora provar. Aqui do lado tem a igreja, não sei se ela fica sempre aberta como qualquer outra igreja, está rolando missa agora, então não vou nem entrar até por respeito, mas só para vocês verem como é por dentro. Que linda! Aí na frente Jesus bem destacado, como se fosse um céu mesmo. Qual que tem mais doce de leite? Da direita. Esse? Uhum. Será que eu devo confiar em você? Começando mais um dia, já estamos aqui no nosso carro indo para um local muito famoso que não é o Vulcão Arenal. Nossos planos era ir visitar o vulcão hoje, entrar no Parque Nacional do Vulcão Arenal, que se chama Parque Nacional Arenal, porém nublado novamente, não conseguimos ver ele ainda. Hoje pelo menos não estava chovendo, conseguimos ver a base dele. Vamos ver se amanhã, quem sabe o tempo abre e a gente vai para lá. Mas estamos indo em direção ao norte de La Fortuna, para um dos destinos mais conhecidos para quem vem viajar para essa região, que é... Calma aí que a gente já vai contar. Mas antes a gente quer falar um pouquinho sobre La Fortuna mesmo, a cidade. A gente pesquisa bastante por que tal cidade chama tal nome, né? A gente gosta de saber um pouco da história. E pesquisando sobre La Fortuna, o nome vem justamente do vulcão Arenal, que é um vulcão que ficou por mais de 400 anos inativo. A gente queria contar essa história já perto dele, né? Mas como a gente não conseguiu ir hoje, a gente vai já adiantar aqui para vocês. Esse vulcão ficou por muito tempo inativo. Em 1968 teve uma erupção muito forte que devastou 3 dos 4 povos que tinha ali na região. Então as lavas, as cinzas desceram, infelizmente muitas pessoas morreram. Uma única vila não foi afetada, que é essa onde é La Fortuna. Então esse nome vem de afortunados, de sortudos em espanhol, de não ter sido devastado justamente pelo vulcão. Estar de carro tem sido uma boa, primeiro porque a gente consegue acordar a hora que a gente quer, sair a hora que a gente quer, ou seja, descansar um pouquinho mais. A gente tem flexibilidade para ir nos passeios que a gente quer, fora a economia que a gente já estava anunciando que está super compensando. Tá valendo a pena estar com o carro, porque a gente até tem uma agência ali no hostel que estamos hospedados. A gente foi orçar os preços ali, são muito caros, né? Coisa de 50, 60, 70 dólares cada passeio. É óbvio, eles oferecem transporte, oferecem almoço, em boa parte deles, mas estar com o carro e usar essa flexibilidade, a gente come lá, a cozinha, tem a cozinha normal, como a gente já mostrou, e aí a gente consegue comprar só o ingresso de entrada dos lugares, que normalmente a gente consegue comprar todos online, e agora a gente está indo em direção, já para finalizar o suspense, do Parque Nacional Vulcão Tenório. Nosso objetivo não é ver o vulcão Tenório, até porque aqui também está muito nublado, mas para ver um atrativo que é o Rio Celeste, um rio super clarinho que a gente quer mostrar para vocês. Esperamos que seja clarinho, né? Talvez nas imagens que a gente viu na internet. E tem uma cachoeira também, uma trilha de mais ou menos 2 horas, 3 horas no máximo que a gente vai fazer. E fica mais ao norte de La Fortuna, como a gente comentou. Então se a gente não tivesse com carro, com certeza a gente teria que contratar esse passeio e sairia um pouquinho mais caro. Um pouquinho não, né? Bem mais caro, porque a gente faz sempre vezes 2. Então o preço do carro já se pagou só nesse passeio que a gente tá indo agora. Agora tá tendo uma serrinha bem puxada, tanto que os carros estão fazendo uma fumacinha, mas dá pra ver o quanto tá nublado, o tempo fechado. Mas a gente já tá chegando, daqui 10 minutinhos a gente já chega. Devidamente estacionados, bora entrar agora, conhecer o parque. Olha o quão nublado tá. Só chuviscar bem de levezinho, uma garoazinha. Olha aqui, tem até guias, como vocês podem ver, igual a gente mostrou lá no Parque Manuel Antônio. Pessoal vendendo capa de chuva e tal. E aqui não pode bebidas alcoólicas, não pode mascote, não pode nadar, por mais que é um rio muito lindo, não pode.
E também não pode drone. A gente até trouxe o nosso, mas aqui dentro a gente não vai conseguir usar. Graças. Bilhetes mostrados que custaram um total de... Deixa eu olhar exatamente aqui. Pega a cola, pega a cola. 27,12 dólares para os dois. Já com taxas inclusas, tudo incluso. Compramos online ontem à noite. O legal é comprar com mais antecedência, se for possível, porque aí você consegue escolher o horário com mais tranquilidade. A gente queria chegar até um horário mais cedo, um pouquinho mais cedo. Aí não tinha, só tinha para uma pessoa, não dava para entrar os dois. Então tá tudo certo, a gente chegou aqui 10 horas pra gente entrar entre as 10 e 10h40 e começar a trilha. Aqui tem uma serpentezinha amarelinha. A chuva apertou bastante agora e a gente já consegue ver muita diferença do Parque Nacional Manuel Antônio. Aqui é uma mata bem mais fechada, bem mais úmida. Moderada, muita subida, tem que vir com sapatos apropriados, senão escorregar bastante. Tem bastante movimento de gente subindo, descendo. Animais a gente não viu muitos, acabamos de ver uma cobrinha. Uma serpente, não sei o nome ao certo, mas a gente tinha visto já que tinha esse tipo aqui e que ela é bem perigosa, ela é bem venenosa. Ela é minúscula, mas tem um veneno muito, muito forte, muito potente. Se vocês verem cobras, principalmente essa que a gente viu, não tirem foto tão perto. Tem turistas quase na carinha dela ali, né? Tenham cuidado. A gente viu um guia explicando que quando é uma cobra dessa adulta, ela pica e ela vai atacando e soltando veneno aos poucos. Quando é pequena, é bebê. Ela não tem controle. O bebê não tem controle, solta o veneno todo de uma vez. Aí uma picada dessa aí, em 2 horas já era. E até voltar ali pro hospital, então não cheguem perto, pelo amor de Deus. Aqui a galera já tá descendo pra cascata. A gente vai seguir porque a gente quer ver as outras coisas e deixar o melhor pro final. Então a gente vai deixar pra ver a cascata depois. E aí a gente vai primeiro no mirador, na lagoa, nos borbulhões. Vamos seguir por aqui. A chuva tá muito forte. A gente até tem casaco corta-vento que segura um pouco a chuva. Mas nesse ponto não vai ajudar muito, é só se a gente começar a sentir frio. E aí pra esquentar o corpo a gente vai colocar ele. Mas tá quente, só tá chovendo. O estado da trilha não é muito legal não. Que chuva! A chuva embarrou bastante. Depois de uma boa caminhada, chegamos ao primeiro mirante. Eu vi uma sombra lá de alguma coisa. E é isso. Vamos seguir. Bastante cheiro de enxofre. E aqui a gente já consegue ter uma primeira impressão do Rio Celeste. Ainda bem que ele está celeste, mesmo na chuva. Consegue ao menos ver a cor dele. Agora bora seguir porque tem uma outra parada antes de voltar tudo e descer para a cachoeira. Confesso que eu acho engraçado usar guarda-chuva na trilha, mas nesse momento eu tô com uma leve inveja de quem está trazendo, né? Vocês podem ver, é o final da trilha. Não é só o final da trilha, mas talvez o ponto mais importante dela, por isso que a gente sofreu tanto nessa chuva para chegar até aqui. Porque é aqui que acontece toda a química, rola toda a química do negócio para poder chegar no azul celeste que a gente vê no restante do rio. Aqui é uma mistura de 2 rios que vem um desse lado, um lá do canto da árvore. E aí, quando acontece essa mistura, tem um mineral chamado alumínio silicato. Não sou da área da química, então talvez eu fale alguma coisa errada aqui. Mas eu tenho ali na placa explicando que quando acontece essa mistura, muda bruscamente o pH da água. Sai de 184 para 570. Então aumenta muito. E quando acontece isso de aumentar, baixa um dos minerais e ele fica ali no fundo sedimentado
em branquinho, dá pra gente visualizar ali esse branquinho. E o que segue desse mineral, quando o formato que ele fica, quando bate a luz do sol, ele reflete nesse azul celeste. E é por isso que o rio tem essa cor. Se a gente retirar a água dali, ela não vai ter essa mesma tonalidade. É puramente uma ilusão de ótica muito, muito bonita. Agora a gente vai começar a descida até a cachoeira. Voltamos tudo. E agora a descida. Espetacular. Muito lindo. Quando o sol bate fica ainda mais claro, mas a dica é, tá chovendo muito, será que vale a pena eu ir? Vai, da mesma forma, dá independente pra ver celeste igual. com chuva ou sem chuva, vai ficar bem clarinho, top. Aí, mais um check, mais um lugar, mais um destino. Olha o que a gente encontrou subindo aqui, ó, mais uma cobrinha. Vocês não conseguem ver ela. É muito pequena, mas tá aí. Uma mini víbora. Subida finalizada. Agora iniciar o trajeto de volta. Bora lá? Bora. Treininho de perna tá feito. Cansa um pouquinho. Mas faz parte, né? Pelo menos parou de chover. Esse é o ponto positivo. Bem melhor assim sem chover. Espero que não chova mais. Por hoje já deu. Caiu o que tinha pra cair. Mas é uma mentira quem fala que não dá pra tomar banho aqui, tá? Dá sim, a gente tomou, só que foi de chuva. É verdade. Não pode entrar na cachoeira, mas a gente se banhou com água que futuramente será água da cachoeira. Dá na mesma. É, foi só falar da chuva que ela apertou de novo. E o Zé Gotinha reapareceu. Segue trabalhando. Considerações finais sobre a trilha. É uma trilha de moderada para difícil, o que dificultou mais ela hoje, eu acho que foi a chuva. Se não seria moderada mesmo, só foi difícil por conta da chuva um pouco. Difícil assim para pessoas que não estão preparadas, para quem tá acostumado a fazer trilha, super de boa. Para nós foi muito tranquilo, a única coisa que pegou um pouquinho foi a subida ali, as escadas, que aí dificulta um pouco mais. Roupas, venham com roupas apropriadas, é o que a gente indica. Botas impermeáveis para caso chova, ou pelo menos botas de trilha, porque a gente viu muita gente com um tênisinho branco. Nossa, chegava lá... tênis de academia, fora que escorrega muito, então o risco de se lesionar é enorme. A consideração é que vale muito a pena. Sim. O preço super bem justo, super bem pago, mas, né, tem coisa que foi da nossa alçada, tipo essa chuva. E aí atrapalhou um pouco da gente ver animais, a gente só viu... Não só viu, né? Muito legal, 2 cobras, foi muito bacana, mas não vimos outros tipos de animais fora aves, isso acaba sendo prejudicado por conta da chuva. Questão de alimentação, você pode entrar no parque com alimentação, no caso a gente levou alguns biscoitinhos, galhetas, garrafas de água a gente pode entrar também normalmente, porém não tem nada para comprar lá. Tem banheiro ali na entrada, depois não tem mais banheiro, somente banheiros naturais. Que não aconselhamos, graças às víboras. Mas não tem banheiro depois. Então foi, acho que umas 2 horas mais de trilha. É, deixa eu até finalizar, né? Eu coloco sempre no Strava. Vamos ver quanto tempo deu. 2 horas e 46 minutos. Foram 10 quilômetros, caraca. Andamos 10 quilômetros. E a gente fez todo o percurso, porque é um percurso único, basicamente. Você vai até o final, volta. A única bifurcação que tem é pra descer até a cascata. Então não tem como se perder, nada. E caso você queira só ver a cascata, você não precisa ir até o final. Tem um encontro lá que a gente mostrou dos rios e tal, que daí caminha realmente um pouco mais. Mas você pode ir e reduz bastante a sua passagem por aqui. Caso tenha previsão de tempo, faça o que a gente não fez. Traga uma muda de roupa. A nossa ideia era parar para tomar banho no Rio Celeste, porque tem uma ponte que dá para tomar banho embaixo dela. Gratuito, não precisa pagar nada. Tá uma neblina, tá uma chuva, a gente tá com frio e a gente optou por não fazer isso. Vamos comprometer os próximos destinos, afinal, lá no Panamá já tinha ficado sem voz, não consegui finalizar um vídeo, a Rô falou sozinha. E nos próximos destinos prometem, né? A gente quer aproveitar ao máximo, falar ao máximo, conversar ao máximo e não ficar doente. Então,
passamos dessa vez. Até porque Curtimos também o rio com a paisagem. curtimos com a paisagem e não tava tão celeste assim a parte ali gratuita que a gente passou por conta dessa neblina e dessa chuva. Então, a parte da cachoeira, da trilha nós fizemos, tá super válido. Volta à cidade, dessa vez conseguindo ver pelo menos o pezinho do vulcão Arenal. Mas faça um exercício de imaginação junto com a gente aqui, porque imagina que top a gente andando aqui, lá na frente um vulcãozão perfeito. Incrível. A avenida principal, mais movimentada da cidade, tá de cara com o vulcão. Bom dia, La Fortuna! Mais um dia começando e adivinhem, nublado. Temos algumas notícias não tão boas. A primeira é uma normal, que são as nossas roupas que não secam de forma alguma. Tá tudo molhado aqui e a gente tá pensando o que a gente vai fazer para secar, se a gente leva numa lavanderia. Mas a outra notícia é pior. A outra notícia tá aqui dentro dessa meia com arroz. Porque a gente tá desesperado, esperando que seque e que volte a funcionar um dos nossos microfones que simplesmente parou. Ontem durante a trilha tava chovendo bastante e aí a câmera a gente conecta com um cabinho em cima, que é o receptor do microfone, e cada um usa um microfone. Aí que é o que tava comigo, ele já tava um tempo assim, sem... Ele já tinha pego uma chuva. Ele já tinha pego uma chuva lá no Cascovierro, no vídeo do Panamá, caso não tenha visto aqui em cima. E aí a luz dele parou de funcionar, mas ele continuou funcionando normalmente. Tava trabalhando, tava trabalhando. E aí ontem... Quando a gente percebeu, depois a gente foi voltar aos vídeos, tem alguns vídeos que estão falhando, então ele foi falhando durante o trajeto, durante a chuva que a gente foi tomando, e a gente acreditou que ele seria um pouco mais resistente à água, mas não foi tanto quanto a gente esperava. Pois é. Não é promessa, não é pra ele ser a prova d'água, a gente que acreditou que ele seria um pouco mais resistente, acabou que não foi muita chuva mesmo. A gente perdeu também o cabinho, a gente já testou, não funciona, o que conectava. Esse é o cabo que fica aqui, ó, conectado na câmera e no receptor, e esse também já pode funcionar. Esse foi baratinho, a gente comprou no AliExpress, deu R$10, só que difícil é achar agora um cabinho pequenininho assim, pra não ficar aquela coisa volumosa. Enfim, a gente tá gravando agora sem microfone, provavelmente vai ser assim, pelo menos até o final desse vídeo. Pedimos desculpa até se vocês sentirem essa diferença do som, mas é por causa disso. E é isso, vamos deixar aqui na meia com arrozinho, esperar secar, que magicamente ele volte a funcionar. De qualquer forma dá pra ouvir, né? Talvez não dê pra ouvir perfeitamente. Agora que tá aqui dentro, talvez isso nem tenha sentido a diferença. Mas quando a gente tá em ambientes que tem muito barulho, música, e até isso é importante, porque no YouTube não pode pegar música externa, senão dá direitos autorais. É isso. Faz parte da viagem. E mais um dia sem vermos o vulcão Arenal, até agora nada. A gente quer ir agora na Catarata La Fortuna, a gente estava planejando ir hoje não só na catarata, mas no parque. Eu tô mostrando lá porque é justamente ali que deveria estar o vulcão, tá? A gente estava querendo ir fazer esses dois passeios. Hoje a gente vai na catarata agora, na cascata, para mostrar para vocês. E o parque vai depender, se o tempo abrir e tal, porque é carinho, então às vezes pagar para não ver nada também não compensa. Chegamos, novamente demos uma caroninha. Isso aqui a gente tinha visto no YouTube, que é uma subida bem braba, por mais que seja 10 minutinhos da cidade. A gente viu dois turistas ali, eles são do Canadá, a gente falou porque é uma carona e tal. Eles estavam sofrendo muito. O cara tava tipo agachado assim, suando. Passando mal. E tem muita gente que faz isso, de vir a pé, pega o ônibus até a entrada e aí a parte que dobra pra subir pra cá, que acho que dá o quê? Uns 2 km mais ou menos, a galera faz a pé, mas é sofrida. Você olha no mapa, parece, é perto, mas aí não conta a subida, né? O mapa não mostra isso. Aí pode estacionar por aqui, é gratuito, a gente já parou o nosso carro lá no fundo e agora bora entrar. Dá pra comprar na hora aqui, tá? São $20 por pessoa, o mesmo valor que a gente pagou online. E agora bora entrar, conhecer. Não pode drone também, infelizmente. E a moça já passou uma informação, né? De que não está permitido hoje. Agora que viemos de shorts para poder nadar, não está permitido nadar na catarata por conta da chuva. O nível de água está muito alto, infelizmente. Vamos pensar pelo lado positivo, as fotos vão ficar bem bonitas. Não vai ter muitos turistas na foto da cachoeira. Isso é verdade. Ah, mas queria nadar. Essa é a verdade. Bom, contei na hora de sair, mas chegando aqui não contextualizei também, né? Essa cascada La Fortuna, a mais famosa da região, a mais próxima da cidade, é uma catarata que vocês vão ver já já. São 500 degraus para descer, 500 para subir. 530, segundo a internet. 530. Não é uma trilha muito grande, então é realmente chegar aqui, descer, curtir. O diferencial é que dá para nadar nessa, diferente da Rio Celeste. Hoje não está permitido, mas está tudo certo. Diferente dos outros parques nacionais que são geridos pelo governo, pela SINAC, acho que é o nome, né? SINAC. Que é onde a gente sempre compra todos os
ingressos. Esse aqui é uma organização, porém ela é provida, acredito que pela prefeitura. É como se fosse uma ONG que cuida da área de La Fortuna. Então tem algumas áreas preservadas e a Cascata La Fortuna é uma dessas áreas preservadas. A gente já consegue ver uma estrutura bem maior, né? Tem restaurantezinhos, cafeterias, bar, bonitinho. Aqui já é o mirante. Acho que não tem muito segredo não, acho que talvez dali já dê pra ver. Então às vezes alguém que tem limitação aí não consegue fazer muito esforço e tal, pelo menos acho que dá pra ver. A galera tá tirando foto ali, imagino que sim. E ela já tá bem aqui, ó, na nossa frente. Aparentemente a gente vai ter que dar uma boa descida, porque é longe, tá? Bom que não tem muito mistério, né? Você chega, dá uns passinhos, já chega, já vê ela. Ó, é isso que eu vou ver, pra ver se você tem coragem de descer esses 530 degraus. Se vale a pena, na sua opinião. É alinhamento de expectativas em real time aqui, ó. Já vê, já... E aí, vale a pena, não vale? Beleza, vamos lá. Entre um espacinho e outro tem esses bancos para dar uma descansada. Uma estrutura muito boa, muito bem sinalizado, decorado, a vista em geral é nota 1000. Lá na entrada eles até avisavam, tinha uma placa lá falando que se você tem problemas de articulações, de joelho, eu tenho o meu joelho um pouquinho bugadinho, eu tô sentindo ele, problema de coluna, de hipertensão, problema no coração. Não é legal arriscar porque a subida é bem difícil, então é só subida, só subida. A descida me dói um pouquinho mais por causa do joelho, a subida vai doer como vai doer pra todo mundo, acredito, espero. Aqui o grande espetáculo, a cachoeira, uma subidinha, mas olha o tanto de turista. Caraca. Novamente os turistas se encontrando num lugar turístico. Como pode, né? Mas majestoso, são 70 metros de altura de queda. E hoje, por causa da chuva, com uma vazão muito grande, então ela cai ali muito forte na água, dá pra ver ela batendo com força e é por isso que não pode nadar, tá explicado. E aqui é justamente onde o pessoal desce pra nadar, aí acho que quando tá sempre mais forte o rio, eles colocam essa placa, eles colocam e tiram. Mas dá pra ir ali perto, né, molhar o pezinho, tirar uma foto. Pra mergulhar mesmo é ali no canto, que daí tem um espaço, ou aqui mesmo, né, que o pessoal tá por ali. Sensacional a vista, hein? E eu subestimei, eu achei que não seria tão incrível assim, até porque depois de ter ido na Cascata Celeste, mas enorme. É muito imponente, a gente sente a força da cachoeira, vem a umidade dela, o barulho dela é muito forte, tem muito turista e mesmo assim o barulho dela, eu nem sei se vocês estão escutando a gente direito. E esse é um lugar que seria muito bom a gente estar com o nosso microfone, né, porque é muito forte o som, mas acho que tá dando pra ouvir isso. E olha essa placa aqui, ó, proibidas. As ensenhas amorosas, as cenas amorosas. Se tem placa, tem história. Beija-flor. Vamos iniciando então a parte mais difícil, que é a volta, a subidinha, ó. Primeiro degrau, segundo degrau, terceiro, quarto, quinto, sexto. 6 primeiros feitos. E aí vamos considerações. Vamos lá. A gente achou que seria bonita, mas não ok, tão assim. forte, assim. É impactante a força da água, é impactante a altura dela. Agora imagina se fosse ela com a cor da La Celeste que nós vimos ontem. La Celeste não, né? Celeste. É, Celeste. Mas a gente fala La Celeste porque quando a gente estava em Córdoba, na Argentina, tinha uma padaria que chamava La Celeste e tinha a melhor empanada do mundo. Empanada não, media luna, isso. Melhor media luna do mundo, então quem vai pra Córdoba tem que provar. Mas enfim, ela é muito bonita, a gente subestimou de fato. E o lugar aqui eu acho que é mais bonito do que lá, né? Pra vida animal aqui talvez não seja o ideal. A gente não viu nenhum tipo de bichinho, só um colibri que a gente até tentou tirar uma foto. Não ficou tão nítida, mas muito bonitinho. Porque aqui não é tão natural. Foi mais construído. É caro, né? $20 por pessoa pra entrar. Então eles investem mesmo pra ficar uma estrutura bacana. As escadas sempre a manutenção em dia. Super tranquilo, porque você chega, já desce. E aí se não quiser descer, você vê lá de cima. Acho que é bem mais acessível, até pela localização. Não precisa andar 1h30 de carro. A descida foi muito rápida. Descer todo Santo Ajuda, repetindo, mas agora para subir talvez seja um pouco mais difícil, mas é acessível, fácil de chegar. Bem tranquilo, não tem muitos atrativos fora a cascata, mas não precisa demais, né? Porque ela realmente chama muita atenção. Agora, bora lá, chega de enrolar e começar essa subida, porque... Eu acho que a gente tá enrolando, tá faltando um pouquinho de coragem para subir. Bora pro sprint final?
Bora? Vai. Aquela que só você sabe. Bora, bora, bora! Falta pouco. Chegamos! E aí? Hoje, treino do dia tá feito de novo. Mais um check aqui em La Fortuna. Torcer pra quando voltar na cidade dá pra ver o vulcão, que acho que é o atrativo que falta, né, até o momento. É difícil, mas a gente é muito abençoado em muitos momentos, que é pra estar um tempo feio, não dá pra ver nada, e aí do nada abre, e eu acho que aqui em La Fortuna vai acontecer a mesma coisa. Torçam por nós. Não sei se vocês reconheceram o lugar enquanto a gente estava vindo, que eu mostrei na estrada, porém voltaram, não vou dizer cães arrependidos. Já estava decidido que ia voltar, mas agora vamos pular, sem desculpas. Como hoje o tempo tá mais bonito, tem mais gente, tá bem mais cheia. Ó, bora assistir esse salto. Nossa, esse é o meu medo, não consegui segurar. Criando coragem, o sol fechou justo agora, tá ventando um pouquinho mais, as folhas caindo, não sei se dá pra ver no vídeo. Aqui, né? A gente veio pra isso, por favor, hoje a gente não pode arregar não. O que os nossos queridos amigos que nos acompanham no YouTube já viram que a gente fez trilha de 14 horas, eles são fortes, eles são corajosos, eles tomaram uma chuvona ontem, não desistiram da trilha, aí chega aqui e vai arregar pra uma cordinha dessa? Eu quero pular tranquilo, mas eu vou. Vai, agora? Eu vou agora. Tendo todas as instruções. Tá feito, filho. De boa. Dá um nervoso, né? Tem que segurar firme. Só que de boa. A correnteza leva, já ali já é rasinho. Pronta? Agora vai a nossa guerreira. Nossa, meu Deus. Aê, garota. Eu gritando, solta, solta. Mãe, não se preocupe, eu tô bem, tá? Não vai acontecer nada. Ei, garota. Tá feito, meus amigos. Se pudesse, a gente passava a tarde toda aqui. Mas a gente já percebeu, e o cara que é um local falou, que a água está ficando mais forte, a correnteza vai apertando, talvez por conta das chuvas que está acontecendo mais do lado de lá. Então agora a gente já vai se retirar, a Rochelinha encorajando a mulher ali que acabou de chegar. Tem pessoal que vai criando coragem aos poucos, assim como a gente fez outro dia. É tudo questão de tempo, cada um no seu tempo, cada um da sua forma. Se não sentir à vontade, confortável também, não precisa ir, mas uma baita experiência, pura vida. Se tem uma coisa que a gente pode afirmar é que La Fortuna é pura vida. E o tempo tá abrindo um pouquinho, a galera aqui no rosto já começou a se movimentar, porque a melhor vista que a gente conseguiu até agora do vulcão Arenal é essa. Mas olha só, já é bem melhor do que a gente tinha conseguido. Sensacional, enorme. Ele tá meio que coberto ali em cima agora. Tomara que abra ainda mais, mas nossa, só de ver já a imensidão já valeu. Esse é um pouquinho da nossa vida, meus amigos. Aqui, ó, fazendo uma comidinha da Ana Rochelle. Cozinhando e vamos ver se a gente vai almoçar hoje admirando um vulcão. É, torçam por nós aí. Tá abrindo um pouco mais o tempo, mas é isso. Muito gostoso ficar aqui. Uma pena já que é nosso último dia completo. Amanhã nós vamos
voltar a San José e depois ir para o próximo destino. Porque antes a gente quer ver essa maravilha abrir aqui. E olha só esse pôr do sol com o Arenal ali, meus amigos, logo ali. Tá certo que ele não quis dar totalmente as caras, mas já valeu muito, né? Quando eu falo que a gente é abençoado, que a gente consegue as coisas pedindo, a gente pediu pra Deus pra poder ver ele. Deus liberou ele, ainda fez uma encenação aí, um jogo de luzes no pôr do sol, e ainda parece que tá sendo uma fumaça dele lá de cima. Nossa. Exato. E não só pedindo, né, pra Deus, mas sendo boas pessoas, demos carona aí pra outros viajantes, vamos ajudando quem a gente pode no caminho. Vitor está felizão que ele desbloqueou uma nova skin de caroneiro. 2 caronas, La Fortuna é muito bom, gente. Se eu puder dar uma recomendação pra vocês que estão pensando em viajar pra América Central, coloque Costa Rica no roteiro, venham pra La Fortuna. Eu falei pra Rô agora há pouco, eu tenho vontade de ficar mais uma semana aqui, pura vida, de boa, muito turista, muito seguro. Claro que o preço, né, não é tão bom assim. Mas não é nada impossível de se alcançar, dá pra fazer com organização financeira, com bom planejamento de viagem. E pra isso, inclusive, a gente tem uma indicação pra vocês, que é o nosso curso pra aprender a planejar a sua próxima viagem, seja pra Costa Rica ou pra qualquer outro lugar. O Embarque Direto é um curso completo, do zero à realização do seu sonho de viagem. São mais de 50 aulas gravadas, acesso imediato e 5 bônus exclusivos. Tem planilha de cursos para você lançar seus cursos, checklist de viagem para não esquecer nada do que você vai levar, e-book com 55 aplicativos essenciais para trazer na sua viagem instalado no seu celular e aproveitar ao máximo. Então, um material super completo que a gente só divulga realmente o que a gente sabe que vai ajudar vocês. Tem garantia de 7 dias, caso não gostar, tem reembolso. E é isso, acho que o dia de hoje a gente agora vai curtir um pouco aqui o centrinho e tomar um sorvetinho, pegar um movimento, porque é uma cidade muito gostosa. E iniciar as despedidas, né, não só desse destino, mas desse país. São as últimas horas aqui na Costa Rica, mas que realmente ficou marcado. Muito, muito bom o país. Eu só tenho uma coisa pra dizer: pura vida. Pura vida. O Vi tava sedento pra tomar esse granizado, que ele viu uma galera tomando. É quase o nosso açaí, a montagem, né? O nosso açaí, não o açaí do norte, o açaí, aquele gourmet, porque ele vai leite condensado, leite em pó, sorvete, vai 3 toppings. Mas eu não entendi se vai pegar os dois juntos, o Não, vermelho. você escolhe, acho. Mas ela começou a colocar, não sei. É? 2.100 custa. É um mistério pra nós também. Peguem esse sorvetão de Chernobyl aí, com um vulcão no fundo. Toma, não sei o que, filho, que tá mais barro. Nossa senhora. O que tá mais atômico aí? O seu sorvete Ultra Blaster ou o vulcão? Ah, o meu sorvete tá mais... A raspadinha, tem leite condensado, tem granola, M&M's e abacaxi. Bom, provar? Sorvete tá bom. Vamos esperar o final aqui, ó. Tom, golinha. E chegada a hora de partir, tudo ajeitado, bora? Já, bora. Tomamos nosso cafezinho da manhã também, estamos com a barriga bem forradinha pra pegar a estrada. Agora a gente vai passar a buscar algumas roupas que a gente deixou numa lavanderia pra lavar aqui. E também vamos passar a abastecer, vamos mostrar quanto custou essa brincadeira. Foi praticamente um tanque cheio, tá quase entrando na reserva o carro e agora a gente abastece, deixa ele totalmente cheio. A gente já sabe que vai usar 1/4 do combustível para chegar em San José, que foi o que a gente usou para chegar aqui. Então a gente pegou com 1/4 a menos, vai entregar com 3/4 completos, na verdade, né? E vai entregar basicamente igual. Então, bora lá. Hora de dar tchau pra La Fortuna. Aí só comprova realmente que ontem a gente deu uma sorte mesmo de conseguir ver o vulcão, porque hoje novamente nublado, até tá um solzinho bem iluminado, mas novamente La Fortuna sendo La Fortuna. Tá 642 colones o litro. Muitas graças. Bom, deu 19.107 colones, melhor do que a gente imaginava que daria. Tá pago, cartão da Wise, a gente já aproximou aqui na hora. Caso eu não tenha o cartão da Wise ainda, a gente vai deixar o link aqui embaixo para solicitar o seu sem custos. E partiu San José. Partiu voltar a pegar a estrada. E aqui estamos nós no Aeroporto Internacional Juan Santa Maria em San José. Entregamos o nosso carro, deu tudo certo, ainda bem. Agora no aeroporto, como vocês podem ver, vamos embarcar para o próximo destino. Chegou a hora de nos despedirmos não só de La Fortuna, mas da Costa
Costa Rica, esse país que nos surpreendeu. Muito, muito bonito, rico em biodiversidade, é o que falam quando a gente fala que aqui tem muita natureza. Esperamos que vocês tenham gostado de nos acompanhar, assim como nós gostamos de conhecer esse destino maravilhoso. E agora é hora de dar tchau. Não deixem de se inscrever no canal para acompanhar as próximas aventuras, curtam esse vídeo, comentem o que vocês acharam de La Fortuna e da Costa Rica em geral, e nós nos vemos no próximo destino, que promete. Já começou com um pequeno perrengue, é um país bem específico, assim, com algumas regras. Inclusive já estamos deixando aqui na Costa Rica o nosso drone, mas isso nós explicaremos no próximo vídeo. Tchau, tchau.